Quando o peso fica grande demais, o coração começa a dar sinais de que algo não está bem. Aquela sensação de cansaço não vem só do corpo, mas da mente e da alma. Você tenta seguir em frente, cumprir suas responsabilidades, manter tudo em ordem. Mas por dentro existe um esgotamento difícil de explicar. É como se estivesse carregando algo invisível que ninguém vê, mas que pesa a cada passo. As preocupações vão se acumulando aos poucos, quase sem perceber. Um problema aqui, uma situação ali, decisões que precisam ser tomadas, medos sobre o futuro. Quando você se dá conta, a mente já está cheia demais. Os pensamentos não param, giram sem descanso, criando cenários, dúvidas e inseguranças. E isso vai tirando sua paz de forma silenciosa. Tem momentos em que você tenta ser forte, tenta resolver tudo sozinho, acreditando que vai dar conta. Mas chega uma hora em que as forças começam a falhar. O controle que você achava que tinha já não existe mais. E isso pode trazer uma sensação de impotência, como se você estivesse perdendo o domínio da própria vida. É um lugar difícil, onde tudo parece pesado demais. Esse peso não afeta só o emocional, ele começa a atingir outras áreas da vida. O sono fica comprometido, a concentração diminui, a paciência se esgota mais rápido. Pequenas coisas passam a incomodar mais do que deveriam. E aos poucos, você percebe que não está vivendo com leveza, mas apenas tentando sobreviver ao que está sentindo. O mais desafiador é quando você não encontra alguém para compartilhar tudo isso. Muitas vezes, você guarda para si, tentando não preocupar os outros ou não parecer fraco. Mas isso só aumenta o peso, porque aquilo que não é dividido acaba ficando ainda mais difícil de carregar. E o silêncio interno começa a ficar cada vez mais alto. É nesse ponto que algo importante começa a surgir, mesmo que ainda de forma sutil. Quando você percebe que não está conseguindo carregar tudo sozinho, abre-se um espaço para entender que talvez nunca tenha sido para você carregar tudo mesmo. Esse reconhecimento, mesmo que doloroso, pode ser o início de uma mudança profunda que ainda está começando a se formar. A ilusão de controlar tudo começa de forma quase imperceptível dentro de nós. A gente acredita que, se planejar bem, pensar em todos os detalhes e agir com cuidado, conseguirá evitar problemas. Criamos uma ideia de que, com esforço suficiente, tudo vai sair exatamente como esperamos. E no início, isso até parece funcionar em algumas situações. Mas com o tempo, a vida mostra que nem tudo segue o nosso planejamento. Quando algo foge do controle, surge uma inquietação que cresce rápido. A mente começa a tentar corrigir, ajustar, prever o que pode dar errado. Você tenta antecipar o futuro, evitar dores, garantir resultados. Só que quanto mais tenta controlar, mais percebe que existem coisas que simplesmente não dependem de você. E essa percepção pode gerar ansiedade, porque quebra aquela falsa sensação de segurança. Muitas preocupações nascem exatamente desse desejo de ter tudo sob controle. É como se o coração não aceitasse a incerteza e começasse a lutar contra ela. Só que essa luta é desgastante, porque não importa o quanto você tente, sempre existirão situações fora do seu alcance. E insistir nisso só aumenta o peso que você já está carregando. A Bíblia nos mostra uma verdade que no começo pode ser difícil de aceitar. Nem tudo está em nossas mãos, e isso não significa fraqueza. Significa apenas que somos limitados, humanos, dependentes de algo maior. Quando tentamos assumir o controle total da vida, acabamos ocupando um lugar que não é nosso. E isso gera um cansaço que poderia ser evitado. Reconhecer que não controlamos tudo pode trazer um certo desconforto no início. Dá a sensação de vulnerabilidade, de falta de segurança. Mas, ao mesmo tempo, abre espaço para algo muito importante. Quando você entende que não precisa carregar essa responsabilidade sozinho, algo dentro de você começa a relaxar, mesmo que aos poucos. Essa percepção não resolve tudo de uma vez, mas muda a forma como você encara a vida. Você começa a perceber que existe uma diferença entre fazer a sua parte e tentar controlar tudo. E é nesse equilíbrio que o coração começa a encontrar um pouco mais de leveza,
se preparando para dar um próximo passo que ainda está sendo construído dentro de você. O convite de Deus para confiar chega exatamente no momento em que você percebe que não consegue mais carregar tudo sozinho. Não é um convite distante ou difícil de alcançar. É algo simples, direto e cheio de cuidado. Deus não está exigindo que você tenha todas as respostas ou que entenda cada detalhe do que está acontecendo. Ele apenas te chama para confiar, mesmo sem ter tudo claro. Muitas vezes, queremos primeiro entender para depois confiar. Queremos ver o caminho completo, saber como tudo vai terminar, ter certeza de que vai dar certo. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. Ele nos convida a confiar antes de entender, a descansar antes de ver a solução. E isso pode parecer difícil, porque foge daquilo que estamos acostumados. A palavra de Deus nos orienta a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. Isso não é uma sugestão leve, é um direcionamento cheio de amor. É como se Deus estivesse dizendo: me entrega o que está te pesando, porque você não foi feito para carregar isso sozinho. E esse chamado não vem com cobrança, mas com acolhimento. Confiar não significa ignorar os problemas ou fingir que eles não existem. Se você sente que precisa viver isso na prática, preparei um devocional de 21 dias que pode te ajudar nesse processo. O link está no primeiro comentário. Significa reconhecer que existe alguém maior cuidando de tudo. É continuar fazendo a sua parte, mas sem carregar o peso sozinho. É caminhar com a certeza de que mesmo sem entender o caminho, você não está perdido nele. Esse processo começa com pequenas decisões. Decidir confiar mesmo quando o medo aparece, escolher entregar mesmo quando a mente insiste em controlar. Não é algo que acontece de uma vez, mas é construído aos poucos. Cada vez que você escolhe confiar, algo dentro de você vai se fortalecendo. E nesse caminho, o coração começa a encontrar um tipo de descanso que não depende das circunstâncias. Mesmo sem respostas imediatas, existe uma segurança diferente. Porque agora você não está mais tentando resolver tudo sozinho. Existe um Deus cuidando, guiando e sustentando, mesmo que você ainda não consiga ver tudo claramente. Entregar não é desistir, e isso precisa ficar muito claro dentro do seu coração. Muitas pessoas têm medo de entregar suas preocupações para Deus porque pensam que isso significa abrir mão de tudo, como se estivessem desistindo da luta. Mas, na verdade, é exatamente o contrário disso. Entregar não é abandonar, é confiar que existe alguém mais forte cuidando daquilo que você não consegue resolver sozinho. Quando você decide entregar, você não está ignorando o problema nem fingindo que ele não existe. Você continua enfrentando a situação, continua fazendo o que está ao seu alcance. A diferença é que agora você não está mais carregando o peso sozinho. Existe uma mudança interna que começa a acontecer, onde o coração entende que não precisa sustentar tudo por conta própria. Desistir é parar, é abandonar completamente, é perder a esperança. Mas entregar é continuar, só que de uma forma diferente. É caminhar com fé, mesmo sem ter todas as respostas. É seguir em frente sabendo que Deus está no controle, mesmo quando as coisas ainda não fazem sentido. Essa atitude traz uma leveza que antes não existia. Muitas vezes, o que nos impede de entregar é o medo de perder o controle. Parece mais seguro tentar segurar tudo, mesmo que isso nos desgaste. Mas a verdade é que esse controle é uma ilusão. E quanto mais tentamos segurar tudo sozinhos, mais cansados ficamos. Entregar é abrir mão desse peso desnecessário e permitir que Deus assuma aquilo que sempre foi dele. Esse processo pode não ser fácil no começo, porque exige confiança. A mente pode querer voltar ao antigo hábito de tentar resolver tudo sozinha. Mas aos poucos, você vai percebendo que soltar não é perder, é ganhar paz. É trocar o peso da preocupação pela leveza da confiança. Com o tempo, essa entrega deixa de ser algo difícil e passa a ser um estilo de vida. Você aprende a lidar com os desafios de forma mais equilibrada, sem se desesperar como antes. E mesmo que os problemas ainda existam, agora existe uma diferença dentro de você. Um coração mais leve, mais confiante e mais preparado para continuar avançando no que ainda está por vir.
A oração, como caminho da entrega, é onde tudo começa a se tornar real na prática. Não é apenas uma ideia bonita ou um pensamento positivo. É um movimento que acontece dentro de você quando decide falar com Deus de forma sincera. É nesse momento que você para, respira e escolhe abrir o coração de verdade. Sem filtros, sem tentar organizar palavras perfeitas, apenas sendo quem você é diante dele. Quando você ora com sinceridade, algo muda dentro de você quase sem perceber. Aquilo que estava preso na sua mente começa a ser colocado para fora. As preocupações que estavam girando sem parar começam a ganhar direção. E mesmo que o problema ainda esteja ali, o simples fato de falar com Deus já traz um tipo de alívio que não dá para explicar completamente. A oração é o lugar onde você entrega aquilo que não consegue resolver sozinho. É onde você coloca diante de Deus cada medo, cada dúvida, cada situação que está pesando no seu coração. Não precisa ser complicado, não precisa ser longo, precisa ser verdadeiro. E essa verdade é o que torna a oração algo tão poderoso. Muitas vezes a gente pensa que precisa esperar o momento certo para orar, mas esse momento é agora. No meio da confusão, no meio do cansaço, no meio da incerteza, é exatamente aí que a oração se torna mais necessária, porque é nesse lugar que você começa a dividir o peso que estava carregando sozinho. Com o tempo, você percebe que a oração não é apenas um pedido, mas um relacionamento que vai sendo construído. Você começa a conversar com Deus em diferentes momentos do dia, não apenas nas dificuldades. E isso fortalece sua confiança, porque você passa a sentir que não está mais sozinho em nenhuma situação. Essa prática vai transformando a forma como você lida com a vida. A entrega deixa de ser algo difícil e passa a acontecer de forma mais natural. Sempre que a preocupação tenta voltar, você já sabe o caminho. E mesmo que tudo ainda não esteja resolvido, existe uma paz crescente dentro de você, mostrando que algo já começou a mudar. A luta entre confiar e se preocupar é algo que acontece dentro de todos nós, principalmente depois que decidimos entregar nossas preocupações a Deus. Não é porque você orou e entregou que tudo automaticamente se resolve por dentro. Muitas vezes, a mente tenta retomar o controle, trazendo de volta aqueles mesmos pensamentos que já tinham sido entregues. E isso pode gerar uma sensação de que nada mudou. Essa batalha interna é mais comum do que parece. Você ora, sente alívio por um momento, mas depois a preocupação volta como se nada tivesse acontecido. A mente começa a revisitar o problema, a imaginar cenários, a tentar resolver tudo novamente. E nesse ciclo você percebe que confiar não é uma decisão única, mas algo que precisa ser renovado constantemente. Confiar em Deus não elimina automaticamente a preocupação, mas muda a forma como você lida com ela. Quando a preocupação volta, você tem uma escolha a fazer. Ou você se entrega novamente ao medo, ou decide, mais uma vez, confiar. E é nesse momento de decisão que a fé começa a se fortalecer de verdade. Esse processo pode ser cansativo no começo, porque parece uma repetição constante. Entregar, confiar, sentir alívio e depois lidar novamente com pensamentos que voltam. Mas aos poucos algo começa a mudar. A intensidade da preocupação diminui. O tempo que ela permanece na mente fica menor e você começa a reagir de forma diferente. A fé vai sendo construída exatamente nesses momentos em que você escolhe confiar, mesmo quando seria mais fácil se preocupar. Cada vez que você decide não retomar o controle, algo dentro de você se fortalece. É como um exercício constante que vai criando resistência emocional e espiritual ao longo do tempo. Com o passar dos dias, você começa a perceber que já não é mais dominado pela preocupação como antes. Ela ainda pode aparecer, mas não tem mais o mesmo poder, porque agora você conhece o caminho da entrega, sabe onde encontrar descanso e entende que confiar é uma escolha diária. E essa escolha vai te preparando para continuar avançando na sua caminhada. A paz que nasce da entrega não chega de forma barulhenta ou repentina. Ela vem de maneira suave, quase silenciosa, mas profundamente real. É como se, aos poucos,
o coração começasse a respirar novamente depois de tanto tempo apertado. Quando você decide confiar de verdade, algo muda dentro de você, mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda. E essa mudança interna é o começo de uma nova forma de viver. Essa paz não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Os problemas podem continuar ali, as situações podem ainda não ter respostas, mas o coração já não reage da mesma forma. Existe uma tranquilidade diferente que não vem da lógica, mas da confiança. É uma sensação de que, independentemente do que aconteça, você não está sozinho nessa caminhada. Muitas vezes, a gente pensa que só vai ter paz quando tudo estiver bem. Mas a paz de Deus funciona de outra forma. Ela chega antes da solução. Ela sustenta durante o processo e permanece mesmo em meio às dificuldades. E isso muda completamente a forma como você enfrenta cada situação, porque agora você não está sendo guiado pelo medo. Essa paz também guarda a sua mente. Aqueles pensamentos acelerados que antes dominavam tudo começam a perder força. Não desaparecem completamente, mas já não têm o mesmo impacto, porque agora existe algo maior ocupando esse espaço, uma confiança que vai sendo construída dia após dia, oração após oração. O coração começa a encontrar descanso em algo que não é visível. Não é uma resposta concreta ainda, não é uma mudança externa, mas é uma certeza interna. É saber que Deus está no controle, que Ele está cuidando de tudo, mesmo que você ainda não consiga ver claramente. E essa certeza traz um alívio que palavras não conseguem explicar totalmente. Com o tempo, você percebe que essa paz se torna parte de quem você é. Não é algo momentâneo, mas algo que permanece. E mesmo quando novos desafios surgem, você já sabe onde encontrar esse descanso. Porque aprendeu que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus conduzindo cada passo da sua vida. Deus cuidando do que você não vê é uma verdade que muitas vezes passa despercebida no meio das preocupações. Depois que você entrega suas cargas, pode parecer que nada está acontecendo, como se tudo tivesse ficado parado. Mas a realidade é outra. Enquanto você segue a sua vida, Deus está trabalhando em áreas que seus olhos não conseguem alcançar, movendo detalhes que você nem imagina. Nem tudo o que Deus faz é visível no momento em que acontece. Existem situações sendo alinhadas, caminhos sendo preparados e respostas sendo construídas em silêncio. Aquilo que parece demora pode ser, na verdade, um processo acontecendo nos bastidores. E esse processo é essencial para que, quando a resposta chegar, ela venha completa e no tempo certo. Muitas vezes, queremos ver para acreditar, mas Deus nos ensina a confiar mesmo sem enxergar. Ele está agindo em lugares onde você não tem acesso, tocando pessoas, abrindo oportunidades e fechando portas que poderiam te prejudicar. E tudo isso acontece sem que você perceba naquele instante, mas faz parte de um cuidado constante sobre a sua vida. Esse cuidado invisível revela o quanto Deus está presente em cada detalhe. Não é algo distante ou superficial, é um agir profundo e contínuo. Mesmo quando você acha que está sozinho, Ele está trabalhando ao seu favor. Mesmo quando tudo parece igual, existe um movimento acontecendo que vai se revelar no momento certo. Com o tempo, algumas dessas coisas começam a aparecer. Talvez essa mensagem esteja sendo a resposta que você pediu a Deus. E se você realmente deseja restaurar sua vida espiritual, eu organizei uma jornada de 21 dias para caminhar com você. Situações que antes pareciam impossíveis começam a mudar. Caminhos inesperados surgem e respostas começam a se formar. E quando isso acontece, você percebe que Deus já estava agindo há muito tempo, mesmo quando você achava que nada estava acontecendo. Essa compreensão traz uma confiança mais firme para o coração. Você passa a entender que não precisa ver tudo para acreditar, que Deus está cuidando até daquilo que você não consegue controlar. E essa certeza vai fortalecendo sua fé, preparando você para continuar caminhando com mais tranquilidade, mesmo sem enxergar todos os detalhes do caminho. Aprendendo a viver com leveza é um processo que acontece aos poucos, sem pressa,
mas com profundidade. Depois de tanto tempo carregando preocupações que não eram suas, você começa a perceber que não precisa mais viver assim. A mudança não acontece de um dia para o outro, mas começa em pequenas atitudes. E cada escolha de confiar em Deus vai tornando o coração mais leve. A leveza não significa a ausência de problemas, mas uma nova forma de lidar com eles. As situações continuam existindo, os desafios ainda aparecem, mas o peso já não é o mesmo. Aquilo que antes te consumia por dentro agora já não domina seus pensamentos da mesma forma. Existe uma diferença clara na maneira como você reage às dificuldades. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Nem tudo precisa ser controlado. Nem tudo precisa ser carregado. Essa compreensão traz um alívio que vai se espalhando por dentro de você. A mente desacelera, o coração se acalma e a ansiedade já não encontra tanto espaço como antes. Com o tempo, confiar em Deus deixa de ser algo difícil e passa a ser algo natural. Você aprende a entregar mais rápido, a não se prender tanto aos pensamentos negativos e a não antecipar problemas que ainda nem aconteceram. Isso vai criando uma nova forma de viver, mais tranquila e mais equilibrada. Essa leveza também reflete nas suas atitudes. Você se torna mais paciente, mais calmo e mais consciente das suas emoções. Pequenas coisas já não tiram sua paz com tanta facilidade, e mesmo quando momentos difíceis surgem, você sabe onde encontrar descanso, porque já aprendeu o caminho da entrega. E assim, aos poucos, a vida vai ficando mais leve. Não porque tudo está perfeito, mas porque você já não está tentando carregar o que não é seu. Existe mais confiança, mais paz e uma certeza crescente de que Deus está cuidando de tudo. E essa nova forma de viver prepara o seu coração para o que ainda está por vir. Descansar nas mãos de Deus é o resultado de tudo o que foi vivido até aqui. Não é algo que acontece de forma automática, mas é construído ao longo do caminho. Em cada momento em que você decidiu confiar, em vez de se desesperar. O coração, que antes estava carregado, agora começa a encontrar um lugar seguro. E esse lugar não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Esse descanso não significa que todos os problemas desapareceram. A vida continua com seus desafios, suas incertezas e seus momentos difíceis. Mas agora existe algo diferente dentro de você. Existe uma confiança firme de que Deus está no controle de tudo. E essa certeza traz uma tranquilidade que não depende do que está acontecendo ao seu redor. Descansar em Deus é parar de tentar resolver tudo sozinho. É entender que existe um limite para o que você pode fazer e que, além desse limite, Deus continua agindo. É soltar aquilo que não está nas suas mãos e confiar que Ele está cuidando de cada detalhe. E isso tira um peso enorme do coração, trazendo um alívio que transforma a forma como você vive. Com o tempo, essa entrega se torna um estilo de vida. Você já não guarda preocupações como antes, não acumula pensamentos negativos da mesma forma. Sempre que algo tenta roubar sua paz, você já sabe o que fazer. Você entrega, confia e descansa novamente. E esse ciclo passa a fazer parte da sua rotina de forma natural. Esse descanso também fortalece sua fé para o futuro. Você começa a olhar para trás e perceber quantas vezes Deus cuidou de você, mesmo quando parecia difícil. E isso te dá segurança para enfrentar novos desafios, sabendo que não estará sozinho. A confiança cresce e o medo perde espaço dentro do seu coração. E assim a reflexão se encerra com um coração mais leve, mais firme e mais confiante. Um coração que aprendeu que não precisa carregar tudo sozinho, que descobriu o valor de entregar e a força de confiar, que agora mesmo diante das incertezas da vida, existe uma certeza que permanece. Você pode descansar nas mãos de Deus, porque Ele está cuidando de tudo. Que Deus toque o seu coração agora e leve embora todo o peso que você tem carregado em silêncio. Se você quer começar hoje essa restauração, o link está no primeiro comentário fixado. Que Ele traga paz para a sua mente, descanso para a sua alma e renove suas forças para continuar caminhando. E que você sinta de forma real que não está sozinho, porque Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida.
Que o Senhor te dê sabedoria para confiar, coragem para entregar e fé para descansar mesmo nos dias difíceis. Que toda preocupação seja transformada em esperança e que cada oração sua encontre resposta no tempo certo. E que a presença de Deus seja constante na sua caminhada, trazendo direção e segurança. Se essa reflexão falou com você, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Escreve nos comentários o que você sentiu ao ouvir essa palavra e compartilha com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!